A paz do Senhor para todos vocês. Bendito é o nome do nosso Deus. Nós vamos daqui a pouquinho começar a falar sobre, ou dar continuidade a um assunto que começamos domingo de manhã, falando sobre escatologia, falamos sobre os mortos. Nós vamos falar hoje sobre alguns sinais, ou sobre propriamente 10 sinais em relação à aproximação do tempo do fim. Como eu disse a você, não dá para acelerar o assunto, não tem muito sentido, mas a gente vai trazer aí uma boa orientação para você. Vamos ainda dividir isso em mais algum outro momento, mas a princípio esse é o propósito para nós. Eu vou só dar um tempinho para vocês chegando aí. Estou vendo algumas pessoas já se localizando. O texto base, daí a pouco eu repito para você. Nós vamos falar sobre Mateus capítulo 24, tá? Falando sobre, começando no versículo 1, que diz: Jesus saindo do templo, enquanto caminhava, Jesus e seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as conclusões ou construções do templo, melhor dizendo. Um momento interessante. Na verdade, esse templo, eu só estou fazendo para você aqui um pano de fundo da história. Esse templo não estava construído, ele não estava concluído, ele tinha em torno aí uma metragem absurda, mesma metragem de comprimento, era a mesma metragem de altura. Quem o construíra na época buscava fazer com a mesma proporção ou com a mesma suntuosidade de que Salomão havia feito lá atrás. Se não me falta a memória, era Nero que estava nessa ocasião aí buscando esse contexto. Jesus estava por ali e, na verdade, os discípulos ansiosos para passar para Jesus, para mostrar as construções que ainda estavam inacabadas. E, na verdade, quando for destruído o templo, ainda inacabado, sem concluir a obra do templo, ele já fora destruído, já fora aniquilado, não é? Então eu estou só aqui trazendo para você um pano de fundo, daí a pouco a gente começa a entrar mesmo no assunto. Acredito que hoje a gente não consiga ainda falar sobre a grande tribulação propriamente dito, o contexto geral disso, porque ainda vamos tramitar sobre esses sinais do tempo do fim, não é? Do grande dia do Senhor, do dia da ira de Deus. Muito ressaltar para você o fato de que não há uma afirmação categórica. Existem muitas linhas teológicas, como eu falei domingo de manhã, muitas linhas teológicas, cada uma tem um princípio, cada uma determina um ponto, e você acaba que vai achando referências bíblicas que vão trazer em tese respaldo para cada uma dessas linhas teológicas. O mais importante para a gente é ficar no equilíbrio, no centro. Eu falei domingo sobre traçar uma linha reta. Qual é a linha reta? É a linha da submissão à palavra, é a linha de nos prepararmos para quando Jesus vier. Claro que traz sim bastante preocupação, bastante receio às pessoas, porque ninguém quer sofrer, não é? Mas a Bíblia vai falar em relação à necessidade de ficarmos fiéis, de permanecermos fiéis. Então eu estou vendo algumas pessoas, Rose, a irmã Jo, que é uma mãe para mim, a Carol de Bom Jardim, várias pessoas. Eu quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Manuel está ali também, algumas outras pessoas já passaram aí, Alessandro, louvado seja o nome do Senhor. Aline, tá? Que a mão de Deus seja sobre você, que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Vamos para mais um momento de conhecimento. Só me dá um retorno, me dá um joinha aí se o som tá bom, se eu preciso falar mais alto. Estou aqui na simplicidade da minha casa, só eu e o celular. Então, se eu precisar falar mais alto, me dá um feedback aí para eu poder aumentar o volume aqui da voz. E nós vamos dentro desse assunto. Deixa eu aproveitar e tomar um copo d'água. E vamos. Reina também está lá, louvado seja o nome do Senhor. Povo fiel, né? Povo que gosta de conhecer. Fabiana também, que a mão de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Louvado seja o nosso Deus. Ah, legal, a Rose está dizendo lá que tá bom, legal. Muito obrigado. Então nós vamos dar continuidade a isso. Ótimo, obrigado, Reina, pelo retorno aí. Aí eu vou sabendo se está direitinho. A verdade é como eu disse antes, a gente não tem, Fabiana, que a mão de Deus seja sobre a sua vida, paz do Senhor. Meu pai também por aí, Vilela. Bênção pura, irmão Manuel, show.
Graças a Deus, louvado seja a mão de Deus sobre a nossa vida. Meu objetivo não é debater teologia, mas trazer para esse grupo, para vocês, o entendimento da palavra. Muita coisa está se falando nesse momento, inclusive a gente vai olhando aí os acontecimentos e é bem verdade, tá? O tempo está chegando. Estamos nos aproximando aí. Então quem está pronto, está pronto. Quem não está pronto, tem tempo ainda para se preparar, porque o texto diz que ainda não é o fim. Está chegando, mas não é o fim. Então eu quero só começar a leitura aqui com você. Vamos lá, Mateus 24, que diz assim: Jesus saindo do templo, enquanto caminhavam, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Quando vai ser? Ana Lucas, louvado seja o nome do Senhor, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, lá de Bom Jardim. Legal, amém. Então, nós temos aqui uma pergunta tríplice, uma pergunta dividida em 3 partes, tá? E daqui a gente começa a discorrer sobre esse assunto. Essa pergunta, ela tem um triplo sentido. Quando acontecerão, quando acontecerão essas coisas? É a primeira parte. Segunda parte, qual será o sinal da sua vinda? E a terceira parte, e do fim dos tempos? Qual vai ser o sinal? Então a gente vai começar a trabalhar isso aqui. Se há uma pergunta dividida em 3 partes, também há, Luanda Fel, que a mão de Deus seja sobre você, Pai do Senhor, também há uma resposta dividida em 3 partes. Então por isso que eu falei para vocês que não dá para a gente, a grosso modo, atropelar o assunto e ir seguindo, não tem como, porque o que acontece ao longo do tempo? Eu cresci aprendendo que depois que a gente morre, a gente vai para o céu e fica lá dormindo, em estado de dormência. Por quê? Porque, na verdade, não se buscava, na minha época, pelo menos, de infância, a totalidade do ensino. E quando se tinha essa totalidade, a coisa era explicada de maneira muito abrupta, muito rápida, tá? Eu pretendo manter aqui de novo um período de 1 hora, 50 minutos com você. E aí a gente vai dando prosseguimento. De repente, quem sabe eu convide outra pessoa também para estar participando com a gente nesse momento, trazendo também essa instrução. Mas vamos lá. Se tem uma pergunta dividida em 3 partes, nós temos uma resposta dividida em 3 partes. Quando acontecerão essas coisas? Na verdade, essa primeira parte já aconteceu, já foi lá atrás, né? Israel enfrentou uma grande batalha, uma grande peleja, uma dificuldade grande dentro da guerra. Os opositores da nação vieram e destruíram o templo todo de uma forma tão impressionante que quem não estava acostumado e quem não vira o templo construído e a proporção do templo não conseguiria acreditar que ali já havia sido construído alguma coisa, porque até os alicerces do templo foram varridos. Tá? Parece que isso tem a ver com a época de Vespasiano, tá? Que veio dar fim disso, e o texto vai falar em relação à fuga da nação, de fugir para os montes, de quem estava no telhado, não tinha tempo, o negócio foi complicado, foi assolador para eles. Tá? Jesus, no versículo 4, ele começa a dizer, ele responde, cuidado, que ninguém os engane. Então há uma necessidade clara de observação dentro desse aspecto. E Jesus começa perguntando ou respondendo, alertando a necessidade de vigilância, porque o povo precisava estar vigilante, assim como nós precisamos estar vigilante. Domingo nós falamos a respeito e demos o exemplo, na verdade, extraímos da Bíblia, falamos a respeito da Bíblia sobre o tempo de Noé, que todos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, a vida seguia o curso normal. Noé prega durante aproximadamente 120 anos, tá? E as pessoas ainda assim, quando veio o dilúvio, estavam desapercebidas, e é o mesmo propósito. Só que eu preciso avaliar para você, não há um sinal da volta de Jesus, mas há um sinal do fim dos tempos, há um sinal
sinal de que isso tudo está se aproximando categoricamente. E a gente vai falar aproximadamente 10 sinais, tá, do fim desta era, e todos baseados no texto aqui. Então eu vou lendo versículo, explicando, lendo, explicando, trazendo aí essa orientação para você. Você está me entendendo? Tá ok? Tá bem? Dá um joinha aí para eu saber, tá? Vamos participar comigo aí. Vamos estar junto, tá bom? O primeiro sinal, versículo 5, diz: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, isto é, o Messias, e enganarão a muitos. Isso é extraordinário, olhar essa compreensão. Sabe por quê? Alguns desses sinais já vêm se cumprindo ao longo do tempo. Ao longo da nossa história, nós tivemos pessoas, tá, que arrastaram multidões. Eu me lembro, não vou lembrar para você o nome, mas há um tempo atrás, de uma pessoa a título de ser um líder cristão, um líder religioso, melhor dizendo, que trabalhou um coletivo suicídio, um suicídio coletivo, onde em torno de 300 pessoas deram cabo da vida a título da volta de Jesus, e inúmeros outros vêm anunciando ao longo do tempo. No Brasil nós temos uma figura cômica, mas é uma figura que diz ser Cristo, que é o Henri Cristo, e aí por aí afora, no Alasca, tem o Jesus do Alasca, se não me falta a memória, pessoas que na verdade vão se intitulando Cristo, vão assumindo responsabilidade ou a prerrogativa de anunciar a pessoas, tá, a ideia de ser ele Cristo, o falso Messias, trazendo orientação e muitas das vezes extraindo da própria Bíblia. Então esse é um dos sinais que na verdade já vem acontecendo ao longo do tempo, e muito tempo isso vem passando, vem acontecendo. A gente precisa estar atento a essa realidade. Nós vamos descobrir, na verdade, que dentro do campo dos sinais nós estamos bem avançado mesmo. Então fique atento, vigie, preste atenção, porque realmente Jesus está voltando. Ana Clara também está aí, lá de Bom Jardim, está distante, eu nem lembro a cidade onde ela está morando agora, mas é um prazer estar aí junto de você, saudade, é uma das minhas filhas, satisfação enorme. Olhando esse detalhe, nós vamos ver, por exemplo, e eu queria que você compreendesse a realidade, e eu vou ampliar um pouquinho isso aqui que a gente está falando ali, a nível de alguns líderes religiosos que aceitam para si, eles podem não declarar ser Cristo, mas aceitam para si prerrogativas de tratamentos que deveriam ser direcionados única e exclusivamente a Deus, a Jesus Cristo, e na verdade, pela presunção, pela vaidade, eles vão assumindo uma postura, assumindo um relacionamento com a igreja, agindo quase que se fossem Deus diante dessa situação. Então nós temos esse sinal, e esse sinal vem acontecendo ao longo do tempo. Se você for buscar na história, for pesquisar, e agora a gente tem uma facilidade, é só ir lá no Google, você vai ver quantos Jesus, quantos Messias tem espalhado pela face da terra na prerrogativa de anunciar e arrastando para si seguidores. Pessoas que vão após os seus ensinos, pessoas que vão após as suas orientações, tá? Então esse é um ponto que já vem acontecendo. Segundo sinal, no versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Então vamos lá, tá? Um dos aspectos que também já vem acontecendo é guerras e rumores de guerras. Nós vamos aí nos últimos tempos, guerra do Iraque, inúmeras outras, tá? Do Kuwait, Iraque e Kuwait, aquela coisa toda, rumores de guerra, Coreia, China e vai por aí afora. Tantas guerras estão surgindo, insurgindo, tanta coisa está acontecendo, não é? Estados Unidos aí como uma potência sempre trabalhando dentro desse aspecto, sempre se envolvendo nessa situação. A realidade do Brasil, a gente fica um pouco aquém disso tudo, mas há comentários, há reportagens, os meios de comunicação onde a sociedade, as pessoas estão assim tensas, os líderes governamentais estão vivendo uma tensão grande, porque você sempre ouve falar alguma coisa relacionada a isso, e se você for buscar a reportagem real, clara, que na maioria das vezes não está acontecendo hoje a nível da televisão, do meio televisivo que chega até nós, mas estão acontecendo situações claras de guerras, os países se preparando a título de desarmamento, mas
projetando guerras maiores, situações maiores, homens sendo exterminados, pessoas se envolvendo dentro disso, nações, melhor dizendo, se envolvendo dentro dessa situação. Deixa eu falar para você, por exemplo, e eu vou trazer um exemplo nosso atual aqui, a nível de Brasil. O Brasil vive guerra, o Brasil vive uma guerra contra tráfico, contra violência, contra uma série de situações, não se envolve em guerra a nível de nação, mas existem alianças que na verdade pode fazer com que em algum momento o Brasil acabe entrando nesse contexto. Há tempos atrás enviou-se tropa ao Haiti e assim vai acontecendo. Eu queria que você compreendesse, eu estou trazendo para você coisa bem simples, bem natural, dentro do nosso nível de conhecimento, tá? Cleide Silva está assistindo, Marciane Amaral, paz do Senhor, que a mão do Senhor seja sobre vocês, tá? Então a gente vai vendo esses detalhes, tá? A nível de olhar, por exemplo, que está literalmente acontecendo. Por exemplo, atentado aqui, atentado ali, e todo atentado, por exemplo, na maioria dos casos a nível dos Estados Unidos, mas todo atentado ele traz consigo uma poeira, uma probabilidade da implantação de uma guerra, de uma batalha travada. Então a gente vai olhando sinais que vão se cumprindo, que vão acontecendo, e que é, na verdade, uma realidade clara para nós, tá bom? Então fique atento a esse detalhe e vamos discorrer aqui. Não tenham medo, o texto diz, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então isso traz para a gente o entendimento, tá? De que a gente precisa estar bem atento e buscar um equilíbrio bem claro quanto a isso, porque o texto está dizendo, não tenham medo, ainda não é o fim. O que isso quer dizer? Vem coisas maiores, vem coisas mais difíceis. Nós vamos encontrar e enfrentar coisas maiores, tá bom? Se a gente for falar de guerra, por exemplo, a própria situação em que nós estamos vivendo e que o mundo está vivendo agora por conta desse vírus, pelo menos a nível das autoridades brasileiras, foi falado-se que nós estamos enfrentando uma guerra, e a humanidade como um todo está enfrentando isso. Há mobilizações militares, há mobilizações na área de saúde, há mobilizações mundiais, tá? Onde, na verdade, vai se classificar um contexto de guerra, um contexto de grande dificuldade que a humanidade está vivendo. E é interessante olhar que, por exemplo, ninguém está seguro dentro dessa realidade. Se a gente for olhar a nação de Israel, guerra para eles é um negócio natural. As nações árabes, de um modo geral, guerra é uma questão natural. Então, são 3 pontos dos quais nós já passamos e que já estão acontecendo como sinal do fim dos tempos, do final da era, tá? De quando o texto se remete à geração. A geração que o texto se remete passarão antes que todas essas coisas aconteçam, né? Deus fala em relação a uma geração, a geração que está vivendo esse momento. Tá? E eu queria que você compreendesse esse detalhe. Nós estamos vendo, nós estamos experimentando inúmeras situações pautadas dentro desse contexto. O texto diz, não tenho medo. Como que eu faço para não ter medo diante de uma situação dessa? Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso ter a minha fé alicerçada em Deus. Eu preciso estar plantado em Deus, certo de que Ele é a minha segurança. Agora, vamos avaliar que segurança é essa? E eu queria já deixar para você de antemão, para você pensar e raciocinando aí, alguns detalhes, tá? Eu estou vendo ali que chegou o irmão Valdir, a Kelly, lá de Sumidouro, está assistindo a gente, um prazer, satisfação, que a mão do Senhor seja sobre a vida de vocês. Nós estamos aí, para quem chegou depois, usando como base Mateus 24, tá bom? Nós vamos ler do versículo 1 em diante aí, vai até... Vamos embora. Vamos discorrendo essa leitura aí, sem pressa, com calma, embora meu jeito acelerado de falar. Mas eu queria que você compreendesse exatamente esses detalhes. Exemplo, tá? Fique esperto nisso, tá? Se o texto está dizendo que é para não ter medo, significa que a probabilidade que vão acontecer coisas que vão gerar medo, que vão despertar a preocupação em nós, tá bem? Isso é uma realidade. Tá? Como eu venço esse medo? Como eu venço essa situação? Confiando em Deus, esperando em Deus, acreditando na palavra, descansando na palavra, tá? Mas eu preciso entender esse descanso, aonde ele vai me levar, tá? Porque o próprio texto, a própria Bíblia diz que no mundo teremos
aflições, mas é para nós termos bom ânimo. Então, a proposta de Deus não é especificamente e na totalidade, preste atenção no que eu estou dizendo, gerar para você e para mim uma segurança terrena. Então isso significa, ou pode significar, que humanamente falando, fisicamente falando, nós podemos passar por grandes dificuldades, por grandes privações, até por tribulação. E eu queria que você entendesse que há uma diferença a nível de tribulação, tá? Porque a palavra tribulação ela tem uma amplitude, principalmente no contexto português, ela vai ter uma amplitude. Que amplitude é essa? A amplitude da palavra tribulação diz respeito a sofrimento, a angústia, a dores, tá? Ela não classificamente está dizendo sobre o governo do anticristo, tá? O governo do homem de Satanás. Mas é uma possibilidade vivermos tribulação, sofrimento, angústia, perseguição, tá bem? Eu tô vendo que tá chegando mais um monte de gente aí. Letícia, Alex, Wallace, Dalto, saudade, que a mão de Deus seja sobre a vida de vocês, tá bom? Letícia foi que me perguntou domingo de manhã, pai, que não sei o que, papapá, né? Sobre características que nós vamos adquirindo. Então, deixa eu falar para você, essa é a realidade clara para nós, tá bem? Sobre a possibilidade de privação e dificuldade. Já estamos passando nesse momento algum sentido de privação. A igreja está sofrendo, as pessoas estão sofrendo, os crentes estão sofrendo, mas Deus é fiel e há de nos livrar. Se você crê nisso, dá um joinha, tá? Glorifique o nome do Senhor, vamos participar junto comigo aí. Eu preciso sentir e entender que eu não estou sozinho nessa. Então vamos nós, tá? Versículo 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Pestes, na verdade, é peculiaridade de algumas traduções. Algumas traduções não vão trabalhar a palavra peste. Vai falar que haverá fomes, terremotos em vários lugares. Algumas traduções acrescenta peste. E eu queria que você entendesse, que eu preciso que você entenda que fala de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Versículo 6, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. No versículo 7 há a complementação, e a complementação vai dizer o seguinte: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Então nós estamos falando de vários níveis de guerra. Entende? Então, por exemplo, há uma guerra interna dentro de uma nação por causa de várias situações, há uma guerra enfrentada por conta de uma epidemia ou de uma pandemia que está acontecendo, e há um outro nível de guerra, uma guerra bélica, uma guerra de nação contra nação. Então a coisa é crescente, está se desenvolvendo e crescendo e tomando proporções, mas eu preciso ficar no versículo 8, tudo isso será o início das dores. Então preste atenção, ainda não é chegado o fim, tá? Ainda não é chegado o fim. Que tipo de segurança isso serve para nós, ou traz para nós? A segurança de que a gente pode descansar no Senhor, há tempo para se consertar. E eu queria que você compreendesse a necessidade de maturidade, de amadurecimento. Tá? Eu disse no vídeo passado que nós, Assembleia de Deus, acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E nós temos alguns versículos que depois eu vou mencionar para vocês, mas eu queria deixar claro para você, há muita divergência em todos esses versículos. Em qualquer linha teológica vai haver divergência. Nós interpretamos, entendemos e aceitamos um padrão. Igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação, porque entendemos a maturidade, entendemos que para nós não foi reservado o dia da ira, já que buscamos fidelidade em Cristo, já que somos irmãos de Cristo, nos tornamos o Israel de Deus. Tá bem? Vamos lá, para eu não me perder. A realidade disso tudo é que eu preciso estar vigilante, eu preciso estar atento. Pega lá 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, a gente mencionou isso, vai olhando o detalhe de como tudo vai acontecer, tá? Mas vamos lá, versículo 8, tudo isso será o início das dores, é só o começo. Então entenda comigo, a comparação e a tradução desse versículo, ele traz uma comparação a mulheres que entram no trabalho de parto. Então ele está traduzindo ou trazendo para nós a ideia de contração, do início das contrações, entende? Então, ou seja, eu preciso avaliar isso com você.
Tá? Se é o início da contração, a contração ela começa e tem um período, uma dor suportável, e ela vai se desenvolvendo e crescendo, tá? Diminuindo o espaçamento de um pico para o outro a nível da contração. Eu não sei bem o tempo que se estabelece, mas vamos brincar aqui, vamos trabalhar de 3 em 3 minutos, de 10 em 10 minutos, tá? Vem um pico de contração, vem o ápice da dor, aquela coisa, né? E aí passa, aliviou, ponto. Deu aquela pausa, e daí a pouco vem de novo no tempo devido. Irmão Ismael Custódio, Leandro, Evandro, da Emerique, sobre a vida de vocês, que maravilha, graças a Deus, saudade de ouvir Ismael louvando o Senhor, teve no Terra Nova um tempo atrás, vamos ver se a gente volta lá, depois que passar tudo isso, maravilhoso, tá? E ele canta um hino que diz respeito à volta do Senhor, que eu sempre gostei muito, não vou cantar porque não é minha praia, mas tudo bem. Então, essas contrações, elas vão acontecendo, elas vão se desenvolvendo. À medida que vai chegando a hora, o tempo é diminuído e a dor aumentando. Então esse é o processo, princípio das dores. O que eu preciso que você entenda? A dor vai se intensificar. Tá? Passamos a avaliar. Ao longo da história, a necessidade minha e sua, ou o aprendizado meu e seu, o quanto nós temos relacionamento com Deus, o quanto nós buscamos a direção do Senhor para a nossa vida, vai classificando e trazendo para nós maturidade espiritual. Nós vamos crescendo em graça e conhecimento. À medida que nós crescemos em graça e conhecimento, nos aproximando de Deus, nós permanecemos próximo dele. Ao permanecer próximos de Deus, nós alcançamos maturidade. Tá? Precisamos entender que nós somos a primícia de Deus, a colheita de Deus, entende? E se estamos maduros, estamos prontos para sermos colhidos. Tá bem? Então entenda esse detalhe. Vai guardando isso aí, que daí a pouco tudo isso começa a fazer sentido. Eu quero cumprimentar as pessoas. Bárbara chegou ali, o Islã, Nilson Souza, que a mão de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Então avalie comigo. Tá? As dores vão aumentar, as contrações vão aumentar, o tempo vai diminuir e as coisas vão continuar acontecendo. Nós chegamos até 1, 2, 3 aspectos de anúncios da volta do Senhor Jesus ou do tempo do fim. Amém? Vamos lá. Eu preciso que você sinalize comigo. Dá um joinha aí se você está entendendo o que eu estou dizendo. Se eu posso continuar nesse ritmo, nesse padrão, me ajuda aí, tá? Vamos nós. Tá certo? Então esse é o processo. A irmã Sônia também acabou de chegar ali. Estamos na referência para quem chegou depois de Mateus 24. Estamos trabalhando isso aí. Tá bom? Versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte por minha causa. Então nós temos agora mais um sinal dessa situação. Qual é o sinal? Deixa eu repetir a leitura para você entender. Condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Probabilidade disso acontecer com a igreja, deixa eu falar com você, já está acontecendo. Isso aí já vem ao longo do tempo. Irmã Lúcia de Bossan, Sônia Cabral, que a mão do Senhor seja sobre vocês, tá bom? Então isso já vem acontecendo ao longo do tempo. Se você olhar fora do Brasil, por exemplo, a perseguição é grande, as pessoas estão entregando a vida por amor ao Evangelho. No Brasil nós vemos aí alguns vídeos, algumas coisinhas simples, pregar o Evangelho, sendo perseguidas, de uma maneira até sutil. O Brasil tem uma facilidade dentro disso, a democracia, a forma acolhedora do brasileiro é mais fácil, mas nos países africanos, países muçulmanos, os cristãos estão sofrendo, estão padecendo, estão morrendo a título de anunciar o Evangelho. A perseguição já está acontecendo, não nessa totalidade, porque ainda não somos odiados por todas as nações, tá? Mas a probabilidade disso acontecer é grande, são sinais e está acontecendo. A hostilidade que nós estamos vivendo a nível do Brasil, por exemplo, carnaval passado, o que está acontecendo, e eu queria ressaltar, ou abrir um parêntese aqui,
para que você compreendesse a realidade desse processo. Gente, avalie comigo, nós somos cristãos, servos de Deus, amém? E a nossa condição, essa realidade para nós precisa nos fazer parecer com Cristo. Nós temos que imitar Cristo. E tem muito crente dizendo que Deus está castigando a terra por causa do que aconteceu, da hostilização desse filme que a Netflix lançou aí, e muita revolta dentro disso. Só que que Deus é amor. Tá? E quando Jesus não foi mais envergonhado hoje, não está sendo mais hoje do que foi quando veio para morrer. E quando ele veio para morrer, ele veio e aos que os perseguia, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então não é papel da igreja julgar o mundo. Eu tenho falado isso ao longo do tempo. Cada aparição minha, cada momento meu diante de vocês, junto de vocês, eu estou falando esse detalhe. Então não é essa a prerrogativa da igreja. Tá? A prerrogativa da igreja é pregar o evangelho. Então não julgar a terra não é ainda o nosso momento. Tá? Não é ainda a nossa realidade, não é o princípio para nós. Então avalie comigo que a gente vai ser odiado, a igreja, então eles os entregarão para serem perseguidos. A perseguição, ela tem um padrão, né? Perseguição acontece de várias formas. Nós temos perseguição a nível psicológico, a nível do nosso intelecto. Nós temos a perseguição a nível físico, de agressão. Nós temos a perseguição que pode ser classificada como uma perseguição política. Nós temos a perseguição a nível da sociedade como um todo, no desprezo, no descaso. Então são várias facetas que vão classificar a perseguição para nós, e a gente vai vivendo essa situação. Se você parar para pensar, claro que as pessoas estão assim amedrontadas, assustadas, vão recebendo notícias errôneas, conflitantes com a realidade, mas vamos parar e pensar uma coisa. Exemplo, você já reparou, vamos falar de Friburgo, estou falando de Friburgo, a nossa cidade, quantos bares abertos, quantas pessoas nos bares, você já reparou quantas empresas grandes, quantas lojas, por exemplo, ganhando disputas jurídicas para se manter aberta, esse contexto todo. A igreja, na verdade, ela vai tendo a sua limitação. A igreja presta um papel para a sociedade num momento como esse, e a igreja deveria ser a última coisa a ter as suas portas fechadas. O próprio presidente diz que a igreja presta um papel para a sociedade a nível de desintoxicar a mente através da palavra, através da oração, através dos louvores, de gerar paz e tranquilidade à vida das pessoas, e até a fala dele foi eliminada ou perdeu o valor. E não estou discutindo política dentro desse contexto, mas eu estou falando em relação a condição que a igreja vai enfrentando. E é bem verdade que, de um modo geral, o brasileiro ele não tem um entendimento claro a nível de política, não tem um entendimento claro a nível de leis, tá? Da Constituição para se defender, e a igreja vai vivendo esse aspecto. Tá? Então, se a gente não abrir os olhos, essa perseguição ela já está instaurada no nosso meio, ela já está acontecendo de uma maneira sutil, de uma maneira leve, mas ela já está acontecendo. Então, eles vos entregarão, versículo 9 de Mateus 24, para serem perseguidos. E tem um outro aspecto: condenados à morte, a uma outra realidade. É só você olhar por aí afora, isso já está acontecendo. Agora até diminuiu, né, as postagens de vídeos onde cristãos estavam perdendo a vida, onde pessoas a título de pregar o evangelho estavam perdendo a vida, porque a realidade é outra. E desculpa, aí vai particular opinião de pastor Vanderlei, tá bom? A igreja está passando por umas dificuldades, um negócio interessante, porque existem pessoas que estão envolvidas no seio da igreja. Uma coisa é a igreja corpo de Cristo e uma coisa é a igreja, a comunidade. Tá? E dentro dessa realidade, a comunidade, tá? Existem pessoas de dentro que são os próprios perseguidores da igreja. São pessoas que, na verdade, através de um mau testemunho, vai desencadeando uma condição que a igreja passa por situações muito conflitantes, muito difíceis. Não precisa vir ninguém de fora para afligir a igreja, entende? Então eu preciso olhar esse detalhe, tá? Mas vamos nós. O contexto aqui fala de sermos condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, existe um texto que diz que bem-aventurado, tá, aqueles que por amor do nome do Senhor Jesus passarem ou sofrerem perseguição. A Bíblia fala sobre isso, e é interessante a necessidade de entender que é por amor ao nome de Jesus. Então, se eu for condenado à morte por amor ao nome de Jesus,
Maravilha, eu tenho segurança. E eu queria que você olhasse a história, a realidade da igreja primitiva. Quantas vezes Paulo foi livre da morte, quantas vezes Pedro, quantas vezes Tiago, quantas vezes inúmeros discípulos de Cristo foram protegidos pelo Senhor, por Deus, pelos seus anjos e venceram batalhas. Quantas vezes entregues em prisões, quantas vezes encarcerados, quantas vezes envergonhados, mas sempre vencendo, tá? Porque Deus, ele é fiel e nos guarda. Se você crê nisso, se você confia nisso, dá um joinha aí, vamos participar. Tá? Se essa é a realidade para você, se você entende a palavra e está confiante, tem fé que Deus há de nos livrar, vamos participar, vamos estar junto aí. Tá? Estou vendo Alan Ferreira, Flávia, o Nando, Fernando e Tânia, Patrícia, está lá em Cabo Frio. Paz do Senhor, que a mão do Senhor seja sobre vocês. Então vamos nós, vamos lá. A realidade e o processo de tudo isso, tá, vai trabalhar em nós o amadurecimento. Existem pessoas que vão amadurecendo ao longo do tempo na sua caminhada cristã, compreendendo, entendendo a realidade da palavra. Agora, o amadurecimento traz, ou melhor, o amadurecimento ele é decorrente, tá, de pressão sofrida, de tempo, de espaço, de desenvolvimento, de avanço, tá? Mas se você pegar, por exemplo, cada fruta, cada fruto, cada produção tem o seu tempo ideal de amadurecimento, de maturidade, de chegar ao ponto da colheita, entende? E eles vão passando por processos de crescimento, de desenvolvimento, de aprimoramento, e nada melhor do que as adversidades para gerar em nós, seres humanos, um amadurecimento necessário que precisamos. Então eu queria trazer essa orientação, esse entendimento para você, baseado nesse detalhe. Tá? A questão principal aqui é saber se a perseguição vem por causa de Jesus. Se a perseguição vem por causa de Jesus, maravilha, a coisa está fluindo, nós vamos ser guardados, nós vamos ser abençoados, tá? E temos uma garantia de vida eterna, nós temos uma garantia de solução em Deus, de salvação, de segurança em Deus. Esse é o ponto crucial para todos nós. O Senhor há de nos guardar, o Senhor há de nos abençoar. E aí tem um outro aspecto que vai gerando confusão também. Deixa eu explicar para você. Tem muita gente que está sendo perseguido não por causa do Senhor Jesus, não por causa do nome do Senhor, mas por causa da sua própria conduta errada, tá? Porque às vezes há desonestidade, às vezes há prática de mentira, às vezes há falsidade, às vezes há inúmeras situações que vai desclassificando essa pessoa como seguidor de Cristo. E aí automaticamente ele vai passar as sanções, as dificuldades, as aplicações da justiça natural e espiritual sobre a sua vida. E ele vai dizer, estou sendo perseguido, mas não é uma perseguição por conta do nome do Senhor Jesus. É preciso avaliar e entender essa realidade. É preciso compreender isso, tá? Porque às vezes as pessoas vão se perdendo dentro disso, tá? Sinal e esse sinal não fala de uma individualidade, de 1, 2, 3, 10, 4, 15, 20 pessoas, fala da igreja, entende? É uma realidade para a igreja, para o povo de Deus. Ainda falta um tempinho para tudo isso chegar. O outro sinal está no versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Essa figura que vocês viram passando aqui foi meu filho, disfarçado, mas não escapa, né? Então vamos lá. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Agora, se muitos ficarão escandalizados, acontecerão muitas razões para escândalos, não é? E eu queria falar com você a respeito dessa situação. Que tipo de escândalo, que situação, tá? E eu preciso compreender esse versículo de uma maneira clara. Trairão e odiarão uns aos outros. O que está dizendo o texto aqui? A realidade de sentimentos, daquilo que nós somos, baseado na tribulação, vai começar a aflorar, vai começar a aparecer dentro de nós. Aquilo que de fato nós somos. Então muitos vão escandalizar, muitos vão odiar, tá? Muitos vão entrar no campo dessa indiferença, pelo pela dificuldade. Então, quando você, na verdade,
espreme um fruto, você extrai dele o suco. E a igreja, tá, é considerado também como a vinha. E como a vinha, ela vai ser esmiuçada para que seja extraída esse suco. Entendeu? E é basicamente essa situação. Esse suco não pode ser amargo, esse suco tem que ser agradável aos olhos de Deus. O padrão de julgamento é sempre Deus, tá bem? Então, compreendendo esse texto, compreendendo essa situação, nós vamos chegar a um ponto claro, tá? Que o odiar, tá? O ser escandalizado fala de fragilidade para algumas pessoas, de simplicidade para algumas pessoas e da maldade que está sendo extraída de muitas pessoas. Vamos olhar aí o que está acontecendo? E eu não quero levantar bandeira contra nenhuma denominação, tá? Fica no teu julgamento, mas avalie comigo. Todas as portas abertas hoje. Estou pensando para falar, avalie comigo. Tá? Eu não estou denominando ninguém, mas avalie comigo. Pense só, à luz da Bíblia, tá bom? Todas as portas abertas hoje, a título de pregar e anunciar o reino de Deus, edificam ou algumas estão trazendo escândalos? Então eu tenho que avaliar esse detalhe, tá? Todas as portas abertas hoje, a título do cristianismo, pregam a realidade do evangelho. Eu preciso avaliar, eu preciso entender isso. Pregam o evangelho, tá? Porque Jesus, certa feita, diz que quem não é contra nós, ou quem não é por nós é contra nós, ou quem não é contra nós é por nós. Não importa como o evangelho seja pregado, se por porfia, se por vanglória, entende? Mas eu preciso avaliar o nível de escândalo. O evangelho está mais em evidência ou o escândalo está mais em evidência? O que nós estamos vendo acontecer? Tá? Por exemplo, vamos olhar nos meios de comunicação, tá? Porque a Bíblia trata muito bem e claramente sobre perdão, ela fala sobre perdão, mas a gente vai vendo líderes e pessoas, e principalmente pessoas no campo da mídia, tá? Que vão traduzir para você e para mim a ideia de ódio. E isso escandaliza. Então olha o que está acontecendo, olha que sinal é esse. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Pessoas que, na verdade, fugindo, não saindo debaixo da bênção a nível de traição, estão abrindo igrejas e, ao abrir igrejas, começam, na verdade, a vituperar, gerar escândalo para o lugar de onde saíram. Pessoas que, na verdade, nas redes sociais vão espetando um ao outro, tá? Vão criticando um ao outro, tá? E, na verdade, a gente precisa entender a realidade da palavra, irmão, porque o tempo está chegando, Jesus está voltando, e tem no meio cristão pessoas que estão se preocupando, na verdade, em apontar o defeito do outro, em apontar uma característica que é diferente, que ele pensa diferente, um padrão que ele pensa diferente. Então nós estamos dentro desse campo aqui como um dos sinais, tá? E já estão avançados, pode ver, basicamente todos os sinais que eu estou falando para você aqui já foi, tá? Já está para lá de avançado essa situação. Então, olhando essa realidade, vamos ver, por exemplo, a dificuldade que é a pronúncia de pensamentos, de ideais, porque vão se julgando, tá? E aí eu queria falar com você a respeito da realidade do Evangelho, que diz que de graça recebeste, de graça dás. Eu não quero entrar no mérito, entende? Mas, por exemplo, hoje há uma dificuldade na liberdade de expressão para você dizer o que pensa, porque dependendo do que você disser, as próprias pessoas de dentro do mundo evangélico vão tomar partido, vão sentir dor, vão se sentir ofendidos e se levanta e começa a guerra. Isso traz escândalo, isso desperta ódio, tá aí, é um dos sinais. Entende? A desunidade, a falta de união é um negócio grotesco, é um negócio absurdo hoje no campo cristão, entende? Porque, por exemplo, eu tenho pensamentos em relação à obra do Senhor, eu tenho características, eu tenho princípios, e eu entendo a maneira pela qual o Senhor me chamou. E eu vou tramitar, eu vou militar, eu vou trabalhar, eu vou agir de acordo com essa característica que Deus plantou para mim. Então, por exemplo, a igreja que eu estou, ela está enquadrada nessa realidade, tá? Porque se não estivesse, eu não conseguiria produzir dentro dessa verdade. E, na verdade, eu é que preciso me enquadrar dentro da totalidade
da igreja. Não a igreja se enquadrar dentro da minha condição, mas eu, embora como pastor, preciso me enquadrar à realidade da igreja como um todo. A igreja é soberana, tá? É o corpo de Cristo. Amém? Vamos entender esse detalhe. Mas eu tenho pensamentos e formas. Nós temos dentro da igreja inúmeros pastores, cada um pensa de uma maneira. E eu preciso respeitar a liberdade com que cada um pensa, a livre expressão de cada um nos determinados assuntos, mas precisamos entender que somos unidos. Estamos em o mesmo ideal. E eu falei há dias atrás, não me lembro em que momento, mas união não é basicamente presencial. A união fala de convicção, de pensamentos, de ideal, de projetos, de direção, de submissão a um governante, e esse governante sobre as nossas vidas é Deus, entendeu? Então, olhando esse detalhe aqui, essa desunião, a divergência de pensamento, a falta de respeito à opinião alheia, está dentro desse campo como um sinal da vinda do tempo do fim. Entendeu? Deixa eu repetir o versículo para você. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Tá bem? Essa é a grande realidade. Você vai vendo alfinetadas, espetadas situações que as pessoas estão criando e gerando escândalo, muito escândalo. Eu quero crer que boa parte de vocês que estão me ouvindo nesse momento vão acabar conhecendo alguém que saiu da igreja, que não está mais na igreja porque foi escandalizado. Entendeu? Se decepcionou, tá? É um sinal. Entende? É um sinal. Então fique atento a esse detalhe aí. Versículo 11. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Gente, mais um sinal. Falso profeta é o que mais tem. É tanta gente anunciando, declarando, falando, dizendo coisas, tá? Sem respaldo bíblico. As pessoas se esquecem que uma profecia, a expressão de uma palavra revelada ou de uma revelação, tá? De uma profecia nesse sentido, ela precisa ter um respaldo na Bíblia. E as pessoas vão se perdendo dentro disso e usando a Bíblia para firmar suas próprias convicções. Entende? E não firmando as suas convicções na Bíblia. Parece a mesma coisa, mas é o caminho inverso. Tá? O meu pensamento, o meu projeto, os meus ideais, as minhas convicções, elas precisam ter respaldo na Bíblia. Eu não posso usar a Bíblia para respaldar o que eu penso. Eu não posso trabalhar. A Bíblia não pode estar em segundo plano. A Bíblia precisa estar em primeiro plano. Tá? Isso é o que eu quero dizer para você. Entende? Eu espero que você esteja me entendendo, para eu saber se pode dar continuidade a essa realidade aí. Tá bem? Vamos nós. Então, o versículo 11 vai falar de falsos profetas que surgirão e enganarão a muitos. Eles vão surgindo, eles estão avançando, eles estão crescendo, tá? Eles estão progredindo, eles estão vindo. Agora nós temos aí inúmeras profecias em relação ao fim dos tempos. Jesus está voltando e tem gente dizendo que a lua vai virar sangue e que é para ficar trancado dentro de casa para comprar óleo mineral, que é para comprar vela branca. O negócio está absurdo e as profecias estão crescendo. Você já reparou que os profetas em si, nenhum deles foram avisados da realidade do que já está acontecendo? E todos nós fomos pegos de surpresa. Então, eu não desacredito da profecia. Entende? Eu entendo, eu creio no dom de profecia, sou pentecostal, estamos aí, cremos em Deus, mas eu preciso entender de fato a realidade da palavra. A palavra tem que estar acima de tudo isso. E eu queria ressaltar para você que dons, tá? Qualquer um deles é menor do que o amor. 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Passará, havendo línguas passará, havendo profecia vai passar, mas o que permanece é o amor. Então a profecia ela tem que estar guardada na Bíblia, e a Bíblia nos dá a garantia de certeza para saber se uma profecia vem de Deus. Qual é o segredo? Ver se ela se cumpriu, esperar o cumprimento. Se cumpriu é de Deus, senão não é. Então eu preciso olhar esse detalhe, eu preciso entender essa realidade aí para não me perder. Tá bem? Eu não sou contra a profecia, mas eu sou contra os falsos profetas, que vão anunciando coisas que não têm respaldo na palavra, que não têm apoio bíblico, que não têm direção bíblica. Amém? Então preciso olhar esse detalhe. Estamos falando dos sinais, 10 sinais da volta de Jesus, ou na verdade 10 sinais do fim dos tempos, do final desta era. Que era essa? Era que tem a ver com a volta de Jesus, tá? Com o grande dia do Senhor. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, tá? Agora avalie comigo.
Para eu ser enganado, eu preciso estar sem conhecimento de causa. Você não engana alguém que tenha conhecimento de causa, tá? Você não engana. Deixa eu te pedir uma coisa, eu falei que terminava essa live dentro de 1 hora, mas se você puder me dar mais alguns minutinhos, só para a gente discorrer aqui o final, já estou me aproximando, tá bom? Só para eu ficar tranquilo aqui, tá? Comunica comigo aí, me fala aí se eu posso. Só mais uns minutinhos, 10, 15 minutos além do que eu falei, tá bom? Dá um sinal, dá um joinha aí para eu saber se eu posso continuar, só para a gente não se perder aqui no raciocínio. Tá? Então, qual é o processo disso? A gente precisa avaliar a realidade dos falsos profetas e dessa condição. Tá? Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Para eu ser enganado, eu não posso ter conhecimento, eu preciso estar faltando conhecimento em mim, porque se eu tenho conhecimento eu não me engano. Ou eu estou abandonando a fé, a realidade, abandonando Cristo, tá? Para ser enganado. Agora, se é engano, é mentira. Como que eu identifico a mentira? Se eu estiver baseado na verdade. Como que eu sei o que é mentira e o que é verdade? Eu preciso estar baseado na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Tá? João 8,32, se não me falta a memória, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Então, quando eu tenho conhecimento, eu não sou enganado. Tá? Então, irmão, para tirar dúvida sua em relação às profecias que estão surgindo, tá? As revelações ou pseudos-revelações que estão surgindo da volta do Senhor, vá para a Bíblia, busque respaldo bíblico, busque entender a palavra e você vai ter segurança dentro disso. O versículo 11 diz: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Tá? O que faz esfriar o amor? Decepção. Entendeu? Decepção é o ponto claro. Tá? É o que vai fazer o esfriamento. Tá? Romanos 8, lá no finalzinho, vai falar sobre o vínculo do crente com Cristo. Quem nos separará do amor de Deus? A bem da verdade, eu preciso compreender que no que tange o relacionamento de Deus para nós, nada vai nos separar. Agora, no que tange o nosso relacionamento com Deus, ou o relacionamento de algumas pessoas com Deus, a nível desse amor, né, o texto está dizendo que por se multiplicar devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Versículo 2, Mateus 24. Tá certo? Então, ou seja, o que esfria o amor? Decepção. O que esfria o amor? Tá? A falta, na verdade, de reciprocidade. Entende? Então eu preciso avaliar. Tem 2 aspectos direcionados a nível do amor e Jesus diz isso nos 10 mandamentos, quando ele traduz os 10 mandamentos em 2. E ele diz o seguinte: olha só, amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu preciso avaliar. Primeiro aspecto, a primeira fragilidade desse amor eu preciso entender que é em relação ao próximo, como a nós mesmos. Tá? Que eu preciso entender um fator. Se o ódio, a traição vai crescer, tá? Se o ódio e a traição vai crescer, versículo 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, tá bem? Eu preciso entender essa realidade, o amor próprio, princípio, porque na traição, aquele que se presta à traição, ele automaticamente perdeu princípios, entende? E ele já não se ama mais. Se ele não se ama mais, ele não vai amar o próximo. Entendeu? Esse é o ponto clássico disso. Ódio. Se eu odeio alguém, entende? Automaticamente o reverso, a reação desse ódio é contra a minha própria vida. Então, quando eu odeio alguém, eu não amo essa pessoa, automaticamente, se eu permito que esse sentimento está dentro de mim, automaticamente eu não me amo tanto também. Porque o retorno do ódio, do sentimento que eu denoto a qualquer pessoa, retorna para mim. Tá? E aí começa a trabalhar essa questão. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. Entende? Se eu alimento ódio, logo eu vou agir com maldade. O amor está esfriando. Então, o primeiro aspecto do esfriamento desse amor está em relação às pessoas. Está em relação às pessoas.
Eu não amo mais a mim mesmo. Automaticamente não vou amar o próximo. Entendeu? Para eu amar o próximo, a ordem, a determinação de Cristo é que eu ame o próximo como a mim mesmo. Entende? Então, vamos lá. Se eu abandono a verdade, se eu abandono Cristo, se eu abandono as boas práticas, se eu me distancio de Cristo, automaticamente eu estou deixando de me amar. Tá? E automaticamente esse amor esfriou de um modo geral. Conclusão: a decepção, o abandono, a falta de comunhão, a falta de interatividade entre as pessoas vai gerar falta de relacionamento entre as pessoas, o esfriamento do amor. No esfriamento do amor, o princípio ou o próximo passo é o meu distanciamento de Deus. Por que o distanciamento de Deus ele fica em segundo plano nessa realidade? Porque, na verdade, o primeiro aspecto, como Jesus diz, se você não ama o teu próximo como a que você vê, se você não ama o próximo que você vê, como vai amar Deus como a quem você não vê? Parece que é o oposto, tá? Mas o amor ao próximo vai diminuindo, automaticamente o amor a Deus, porque eu compreendo e entendo o ser humano de um modo geral, é que tudo que provém vem de Deus para a nossa vida, e essa é uma verdade. Então, se eu perco relacionamento, se eu perco comunhão, se eu perco a interação com as pessoas, fatalmente mais à frente eu vou perder essa interação com Deus, porque eu começo a entender que Deus já não está mais interagindo em relação ou abençoando a minha vida, ou gerando graça e paz à minha vida. É só você olhar a realidade do que está acontecendo. A igreja, por exemplo, Terra Nova, se eu for falar do nosso templo Terra Nova, nós temos lá em torno de frequência a nível de culto, quando as portas do templo estavam abertas, entre 96 a 110, 115 pessoas, tá? Nas programações que nós fazemos, o retorno das pessoas do templo é mínimo. Entendeu? As pessoas vão se distanciando. É natural esse aspecto e a gente vai buscando tentar a comunicação para que isso se mantenha em todos os aspectos, a nível de comunicação, aqui pelo Facebook, pelo YouTube, que daí a pouco essa mensagem vai para o YouTube, pelo Instagram. Nós temos uma visualização absurda que não retrata a realidade, nós não sabemos na verdade quem está acompanhando. Agora, pode escrever isso, tá? Muitas pessoas que frequentavam os cultos, que estavam na igreja, que estavam ali felizes, firmes, contentes, estão deixando o amor esfriar. Estão perdendo a realidade do amor, estão perdendo a realidade de comunicação, de interação entre as pessoas. As mensagens vão diminuindo, não é verdade? O relacionamento vai diminuindo e automaticamente esse relacionamento com Deus é o mesmo princípio. Então nós precisamos vigiar. Por isso que o texto diz: tome cuidado para que ninguém vos engane, porque os falsos profetas vão gerar o esfriamento do amor. Entende? Os escândalos vão gerar o esfriamento do amor. E vamos lá, devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. Versículo 13, mas aquele que perseverar, salvo. Então nós temos uma promessa da parte de Deus: se você for fiel até o fim, você vai ser salvo. E aí, depois de tanta coisa ruim, nós temos um ponto positivo. Porque se Jesus diz em relação àquele que for fiel até o fim, isso significa que há condições e possibilidade de sermos fiéis, de avançarmos e progredirmos e conquistarmos isso. Você pode ser fiel, você não precisa desistir, você não precisa desanimar. Não é uma probabilidade para você, ou na verdade é uma probabilidade, mas não é uma ordenância para você. Então o que você tem que fazer? Se você está vendo que o amor está esfriando, irmão, busque a fidelidade, busque a leitura, busque louvor. Busque adorar o Senhor, busque se alimentar de Deus, para que você consiga suportar esse período de dificuldade, suportar esse período de isolamento, suportar esse tempo de angústia. Como que você vai fazer isso? Você vai buscar fidelidade, ou você vai buscar submissão à palavra, você vai aprender da palavra. Eu tenho aqui um grupo de pessoas que está assistindo nesse momento, está trazendo orientação para a sua vida baseado na palavra de Deus. Então preencha o teu tempo com aquilo que na verdade vai gerar produtividade para a sua vida, não com aquilo que vai fazer você passar o tempo. As pessoas estão preocupadas em passar o tempo, enquanto você precisa se preocupar em preencher o seu tempo, em ocupar o seu tempo. Ocupe com a palavra, para que você possa resistir até o fim, para que você possa ser salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Só quero botar uma pulga atrás da tua orelha. Avalia comigo. A ordem que temos, deixa eu pegar aqui o texto de Marcos, só para eu não falar errado, tá? 16 é um texto conhecido, tá? Mas eu gosto de fazer assim. 16:15 vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Essa é a ordenância primária para a igreja como um todo. E eu volto a dizer, não quero criticar ninguém, mas a gente precisa olhar certos detalhes. Ponto. A construção de templos, a prioridade, a vida de alguns líderes, de algumas pessoas, tá? Em construir templos, em gerar conforto, isso é agradável. E eu quero dizer para você, eu não sou a favor ou eu não sou contra a construção de templo. Eu acho que se você tem que reunir um povo, tem que ter um templo, não é? Não sou a favor desse grupo que defende que a igreja não pode crescer, tem que ser pequena, que não adianta juntar muita gente, tá? Eu acho que espiritualmente a intenção tem um poder absurdo, e eu entendo o seguinte, tá? Se a minha intenção é arrancar o máximo de almas das garras de Satanás, eu preciso querer uma igreja cheia. Porque eu vou pregar Jesus, eu vou anunciar Jesus e vou conduzir essas pessoas para onde? Eu tenho que conduzi-las para o aprisco. Eu tenho que levá-las para a arca. E a arca é a igreja. O aprisco é a igreja. Então, não me preocupo com isso. Só que o que eu estou olhando diz respeito à primeira intenção do nosso coração, que é pregar o evangelho. Tá? E agora, estamos aí nos meios de comunicação. Estou gravando essa live para você aqui nesse canal do Facebook. Daí a pouco ela vai para o YouTube e o alcance dela é absurdo. Se você liga o teu computador, se você entra agora num momento, num horário como esse, a quantidade de lives, a quantidade de pessoas gravando, a quantidade de cultos, a quantidade de coisas que estão acontecendo por meio cristão, por conta do cristianismo e alcançando pessoas, olha a amplitude que isso vai. Antes, o meu público-alvo para pregar o evangelho estava dentro da igreja, dentro de 4 paredes, e eu pregava para um total de, o máximo que teve, 118 pessoas em culto. Agora eu estou gravando uma live que vai ter uma proporção. Entendeu? O evangelho está fluindo. O evangelho está avançando. As portas do templo se fecharam, a igreja continua com as suas portas abertas, a igreja continua propagando, a igreja continua anunciando e alcançando agora um número maior de pessoas. Então olha comigo dentro desses 10 sinais em relação ao tempo do fim, ao final desta era, como que nós estamos avançados. Entendeu? Tá? E este evangelho do reino, versículo 14, será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então avalie isso comigo. Tá? Esse então virá o fim, parece que há às vezes como é que eu vou dizer, um incentivo a entender que o fim está chegando e logo depois a puxada para trás, a busca de um equilíbrio dessa realidade. O que é? Eu queria que você compreendesse, tá? Que Deus está tão simplesmente despertando em mim e em você a necessidade de estarmos vigilantes, de sermos vigilantes. Deixa só eu ler aqui o restante para eu comentar mais. Versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de Judá ou de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando? Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo,
até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Versículo 23. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A expressão geração, ou essa geração aqui, diz respeito à geração de quando se iniciar esses acontecimentos, tá? Porque se fosse assim, quantos mil anos já passaram dentro dessa realidade? Quantos séculos? Né? O que eu queria que você compreendesse, e eu já vou caminhar para o fim agora, tá? É a realidade dos acontecimentos. Entendeu? De como tudo isso se dará. Então nós discorremos aqui nos sinais do fim, tá? Na aproximação do fim. O texto diz, ainda não é o fim. A igreja passará por uma tribulação, acredito eu que sim. A igreja passará por privações, entendo eu que sim. A igreja passará por perseguições, entendo eu que sim. A igreja passará por condenações, tá? Eu entendo que sim. Não acredito que a igreja viverá submissa ou sujeita, melhor dizendo, talvez essa seja a palavra, ao governo do anticristo, à implantação do anticristo, tá? E eu pedi a você uns minutinhos, eu passei 6 minutos agora, e eu queria falar para você sobre essa realidade. Agora, se você me dá aí o feedback disso, se eu posso avançar só mais um pouquinho, tá bom? E nós vamos falar agora em Mateus 3, que é o dia da ira, o grande dia, ou a grande tribulação. O dia da ira de Deus é a tribulação. Tribulação é a aplicação do juízo. Tá? Mateus 3 vai dizer, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Esse texto ele vai retratar para nós que há um dia de ira. O dia de ira, ele é estabelecido para quem é desobediente à verdade. É o dia do juízo de Deus. Tá? 1 Tessalonicenses 1,10. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda Apocalipse 6,16, que diz, eles gritavam, as montanhas e as rochas caíam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no
trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Eu queria que você compreendesse esses versículos e você não precisa ficar preso só no versículo, pega toda a referência, tá bom? Pegue toda a referência, todos os textos, tá? Eu estou aqui ganhando tempo com você. Eles vão falar do dia da ira. Nós não estamos reservados para isso. Isso não é para nós, tá? 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira, tá? E aqui eu estou falando do julgamento, de quando a terra será julgada. É um processo diferente. Então, eu vou repetir para você aqui. Eu, pastor Vanderlei, entendo, acredito que a igreja vai passar por tribulação? Sim, tribulação é angústia, dor, aflição, perseguição. Beleza, eu entendo isso, eu aceito isso, não vou lutar, não vou militar contra isso. Estamos prontos, preparados, nós cremos em Deus. O Senhor é a nossa força, Ele é a nossa bandeira, Ele nos livrará. Entendeu? Agora, a classificação de tribulação ou grande tribulação, o período da grande tribulação, a expressão de Daniel nas 70 semanas, na visão dele de 70 semanas, não é? Na morte de Jesus encerrou a 69ª semana, não é? E na grande tribulação a 70ª semana, entende? Esse é um outro aspecto, porque ali a implantação do anticristo, o governo do anticristo vai agir especificamente a partir daquele princípio. E nós temos linhas teológicas que vão entender que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós temos linha teológica que vai dizer que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Quem acredita antes, acredita pré-tribulação. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, tá? Então é pré-tribulacionista a ideia. Para quem acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio, é mesotribulacionista. Nós estamos entendendo que a ira, o dia do julgamento de Deus não é para a igreja. Vamos lá. Há um que restringe a operação do homem do pecado, tá? E eu quero ler um texto para você de 2 Tessalonicenses 2. Que diz: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas quem seja afastado, aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua ira. Então eu preciso entender isso. Alguém restringindo, tá? Então vamos lá, deixa eu ler de novo o texto. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e é a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês. Versículo 7 agora. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, tá? O que é isso? Nós vamos trabalhar desde o espírito do anticristo até o surgimento dele, entendeu? O espírito do anticristo é todo e todos aqueles que se opõem a Cristo, entende? O mundo está dentro desse contexto. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, então, ou seja, o espírito do anticristo atua no mundo, já é manifesto, ele já está em atividade, e a atividade dele é desde os princípios dos tempos. Você vai observar ele já lá no Éden, instigando Adão e Eva a desobedecer a Deus, tá bom? Versículo 7. A verdade, eu estou repetindo, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, ele já está em ação, já está em plena atividade. Todos os opositores, eu preciso que você entenda, por exemplo, todos que se opõem a Cristo, toda e qualquer religião que se opõe a Cristo, toda e qualquer pessoa que se opõe a Cristo. No Brasil nós temos um satanista, por exemplo, parece que é denominado como Toninho do Diabo, tá? É um opositor a Cristo, o espírito do anticristo atua nele, o espírito do anticristo está agindo sobre a vida de todas as pessoas que atuam contra Jesus Cristo. Essa é uma realidade.
tá bem? Nós somos libertos dele quando aceitamos a Cristo Jesus, tá? Mas ele já atua, tá? Tem um que resiste à manifestação dele. Deixa eu dar continuidade, tá? O versículo 7. Deixa eu repetir para ficar bem gravado dentro de você. Eu já estou terminando. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então tem um que está detendo. Eu preciso entender quem é que está detendo a ação total, a manifestação total desse Espírito, do Anticristo. Tem que ser o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, juntamente com a igreja. Então a igreja resiste à ação, à manifestação do Anticristo. Tá bom? Tá? Resiste à aparição dele. Vamos nós, versículo 8. Então será revelado o perverso. Depois que esse que o resiste for afastado, distanciado, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Tá? Nós vamos parar aqui. Eu vou ler só mais um texto, só vou ler, tá bom? 2 Tessalonicenses 2, 3. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então entenda comigo isso, tá? Depois que aquele que o restringe for tirado, afastado, ele se manifesta. Ele se manifesta para implantar o seu governo. Aí nós estamos falando do período da grande tribulação, da implantação do governo do Anticristo. Tá certo? Deixa eu falar para você, como eu disse para você, a gente não concluiria falar sobre escatologia, sobre arrebatamento da igreja em uma única live, e não dá para concluir em duas. Eu já passei do horário, acho que estou dentro do ponto que eu falei para vocês que ia passar, e eu queria marcar um outro momento com você. Nós vamos dar um pouquinho de espaço agora, tá bom? Eu vou gravar a próxima live ainda falando sobre esse assunto sábado, tá? No sábado. Então, grave essa data, sábado, eu vou dar continuidade a esse assunto. Nós vamos falar agora, vamos entrar nesse período da implantação do governo do Anticristo. Vamos falar propriamente dito o que acontece com a igreja após o arrebatamento, após encontrar com Jesus nas nuvens. Tá? E aí eu vou voltar e começar a discorrer agora essa outra parte para você compreender. Então nós vamos falar do tribunal de Cristo, nós vamos falar das bodas do Cordeiro, vamos aproveitar o tempo que a gente está aí de quarentena, o tempo que a gente está em liberdade dentro disso, e vamos discorrer esses assuntos. Tá? Vamos fazer um estudo bem proveitoso para isso aí. Eu preciso, volto a dizer, da sua participação, porque se o assunto não estiver sendo produtivo para você, não tem por que a continuidade. Eu quero agradecer você que está aí junto comigo. Nós temos aí um total de 19 pessoas, tá? Chegou a 20, 25, tá? Mas temos aí esse total, são pessoas fiéis. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Então sábado, tá? Fique atento, eu quero anunciar esse horário. Provavelmente eu faço isso sábado de manhã, eu não sei o melhor horário para você, eu estou meio perdido quanto a isso, entende? Eu preciso desse retorno seu, é muito importante você falar isso para mim. Mas fique atento, eu vou pronunciar aí, à medida que eu pegar aí a orientação de alguns de vocês, vai falando comigo no privado. A maioria das pessoas que entraram nessa live eu conheço, tem meu contato, tem meu acesso, a maioria das pessoas que entraram. Então eu vou contar com vocês, vou trabalhar em cima do que for bom para vocês, tá bom? A gente tramita um horário aí, eu vou postando lá nas páginas da igreja, no Terra Nova. É só você buscar Terra Nova ou 5 Igreja Terra Nova.
tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram. Vai aparecer alguma coisa para você. Então, esse é o processo nosso. Se você está me assistindo ou vai assistir no YouTube, aí dê um like, curta, se inscreva no canal, ative o sininho, vamos propagar. Quanto mais like, melhor para nós, a gente vai engajando e a nossa programação vai ficando mais clara. Então, por isso que eu estou pedindo isso para você, tá bom? Agora, sábado, deixa eu já trabalhar um horário aqui. Vamos ver se não vai ficar ruim para você. Sábado, por exemplo, 4 horas da tarde, tá? Próxima live, sábado, 4 horas da tarde, nós vamos falar sobre, especificamente, sobre Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro, tá bom? Sábado, 4 horas da tarde, Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro, tá? Eu quero anunciar a você também, fique atento, eu vou começar a anunciar isso aí. Nós vamos fazer um debate, tá bom? Eu, mais alguns pastores, nós vamos nos reunir, fazer um debate, um negócio bem dinâmico, com assuntos bem atuais. Provavelmente o primeiro assunto vai falar sobre o tempo que nós estamos vivendo aí, coronavírus, pandemia, esse negócio todo, à luz da Bíblia, o que está acontecendo. Nós vamos tramitar em cima desse assunto. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que Deus ministre graça e paz sobre você. Eu quero tão simplesmente ministrar uma palavra profética sobre a sua vida, que nenhum mal pautado na palavra chegará à sua tenda. Você está em Cristo, descanse no Senhor, Ele é fiel e vai te guardar, em nome de Jesus. Então, ao longo do tempo, você vai fazendo comentário que você puder aí, vai dizendo para mim se o horário tá bom, só para eu ter uma noção, tá bem? Só para a gente entender isso aí, para eu dar continuidade a esse estudo. Pretendo estar sempre trabalhando isso aí, mesmo depois de normalizar, nós vamos estar trazendo alguns estudos para vocês. Eu agradeço de verdade a Deus o carinho de vocês, a paciência de vocês, quem esteve comigo até agora. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu profetizo sobre você toda sorte de bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.